até a morte, morte de cruz por nós, ressuscitou por nós, foi assunto aos céus, está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar vivos e mortos, a glória dele, nosso Salvador, e no poder do Espírito Santo, para a edificação da Igreja de Deus. Nós vamos antes buscar a presença do Senhor, vamos orar, vamos curvar nossa fronte e vamos rogar que Ele queira ser condescendente conosco e fale ao nosso coração nesta hora. Nosso Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, único e verdadeiro Deus, que nos criou para um propósito único, a glória do teu santo nome. Deus gracioso e misericordioso, que, tendo nós pecado contra ti em Adão, o Senhor quis ainda salvar pecadores. E fez um pacto de graça maravilhoso com o seu bendito Filho, Senhor Jesus Cristo, segunda pessoa da Trindade. Por isso, Senhor, nós estamos aqui, nesta hora, como fruto desta graça, reunidos para te prestar o culto devido. E agora chegou o momento de pregação da tua santa e bendita palavra. Por isso, Senhor, humildemente rogamos, suplicando que o Senhor queira nos falar ao coração. Não foi coincidência que estivéssemos aqui. O Senhor nos trouxe aqui. O Senhor tem uma palavra ao nosso coração. Manifesta-te, Senhor, com graça, no poder do teu Espírito, revelando-nos tua vontade em Cristo Jesus para conosco. Tem misericórdia. Principalmente operando, Senhor, a tua gloriosa salvação. Oramos assim, em nome glorioso e bendito do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador vivo. Amém. Hoje pela manhã nós falamos a respeito de um pacto chamado Pacto das Obras, um pacto que Deus fez com Adão. Ele criou Adão, ele deu todas as condições a Adão. Adão foi criado, e assim nós todos, à imagem e semelhança de Deus. Não é parecer com nariz, orelha. Deus não tem corpo como os homens. Deus é espírito. Esta semelhança, a imagem de Deus, diz respeito aos atributos que Deus quis comunicar ao homem: amor, inteligência, santidade, todos os atributos que Deus pode comunicar, bondade, caridade, essas coisas que Deus concedeu ao homem e o distinguiu das demais criaturas. Portanto, o homem estava equipado com tudo o que era necessário para passar no teste deste pacto chamado Pacto das Obras. Assim, Deus escreveu no coração dele a sua lei. Interessante isso. Nós podemos ir lá no meio da selva, você pode
descobriu uma tribo de índio que não conhece a civilização. Se você chegar lá e começar a viver com eles, você vai ver que eles têm um senso do que é certo e do que é errado. Eles têm a lei de Deus gravada no coração. Eles têm um senso, como Calvino chamava, sensus divinitatis, que é um senso de que há um ser superior. Eles adoram Tupã, adoram Lua, mas é o senso que eles têm de que existe um Deus superior. Porque o homem foi criado assim. Portanto, Adão tinha a lei gravada no coração e todas as condições para poder escolher, obedecer a Deus, ir até a árvore da vida e se relacionar com a árvore da vida, comer da árvore da vida, que representava Cristo. Mas nós sabemos que não foi assim que aconteceu. Satanás chegou e se envolveu Eva e descortinou uma das coisas mais tétricas, mais horríveis, mais terríveis que um ser abominável, vil, como Satanás, só podia fazer. Ele mente a respeito de Deus e ele traça uma figura de Deus à semelhança dele mesmo, de sua vileza. Ele começa a dizer que Deus é mentiroso. Não, não é verdade, você não vai morrer não se comer não, é mentira de Deus. E vai mostrando que Deus era na verdade um propósito sórdido em ocultar coisas para o homem, a fim de tirar vantagens. E então Eva ouve tudo isso, e lá no seu íntimo, o pecado é introduzido de tal maneira que ela deseja comer da árvore. E eu falei hoje pela manhã, o negócio não é só dar uma mordidinha na maçã, isso não é isso, isso não está na Bíblia, nem sabemos se é maçã. O problema foi que, ao comer do fruto, ela se associou ao diabo, e Adão também, contra Deus, e desobedeceram a Deus. É como se dissesse: eu concordo com o diabo, Deus é mentiroso. Foi isso que o diabo, que Adão fez e Eva. Eu me associo ao diabo contra Deus. Eu quero ser como Deus, igual a Ele. Eu não quero ser submisso e obediente a Ele. Tudo isso é a mordida do fruto. Tudo isso é comer do fruto. É se rebelar contra Deus, é desobedecer, é se levantar contra Deus, é cuspir na face de Deus, é ofender a Deus, é desprezar a Deus, é zombar de Deus. Foi isso que o homem fez. E então o pecado tomou conta e entrou no mundo. A Bíblia diz: por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, e a morte passou a todos os homens. A ruína é que ele nos representava. Adão era a cabeça federal. Todos nós pecamos em Adão. Pessoas dizem assim: Adão peca e eu que pago o pato. Já ouviu certamente essa expressão. Essa é uma expressão já própria da nossa rebelião mesmo, do nosso pecado. Porque na economia de Deus, todos nós estamos em Adão. Você não pensa que faria diferente. Você faria exatamente isso, porque você é Adão. Você é Eva. Você é Adão. E foi você mesmo que fez. E eu. Todos pecaram, diz a Bíblia, e destituídos estão
da glória de Deus. Então, meus irmãos, o que nós vemos, só estou relembrando o que falamos hoje de manhã. O que nós vimos então foi que Adão não obedeceu a Deus e, portanto, não adquiriu vida. Porque a lei, Jesus ensina e a lei diz: se cumprimos a lei, vivemos. Faze isto e viverás. Cumpre a lei e você vai viver. Mas ninguém, Adão não cumpriu, e nós muito menos agora podemos cumprir a lei. Então, falhamos e não adquirimos vida. Mas o pior é que não foi só não adquirir vida. Veja, por exemplo, os aniquilacionistas que não creem no inferno, nem no que vai acontecer na eternidade, que não existe o inferno, eles laboram com a ideia de que o homem falhou lá no jardim e não conseguiu vida, porque não obedeceu à lei. Então, pronto, só não tem vida eterna. Ele morre e vira pó e acabou. Não tem morte eterna. Mas eles estão errados ao pensar isso. Porque o homem não só não conseguiu vida não cumprindo a lei, ele adquiriu uma dívida. Porque ele ofendeu a Deus, um Deus eterno. E então ele se tornou culpado do pecado que ele cometeu contra Deus. Culpa veio sobre ele, corrupção sobre a sua vida e uma condenação de morte eterna, que a Bíblia chama de segunda morte. Não só ficar velho e morrer, mas morrer eternamente. Isto é, a alma que Deus deu a ele, que é o sopro de vida, contém a imortalidade que Deus mesmo concedeu. Mas por causa do pecado, essa alma vai eternamente receber juízo, condenação, castigo eterno por causa da culpa, por ter ofendido a um Deus eterno. Ela adquiriu, essa alma adquiriu uma dívida que nem toda a eternidade pode pagar. É por isso que a Bíblia ensina que existe o inferno. São vários os textos na palavra de Deus que falam: Jesus, quando esteve aqui, ele é a verdade, seus lábios sacrossantos. Jesus é a verdade, ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. A verdade encarnada, Jesus, foi quem mais falou no inferno, nesse lugar. Jesus o descreve dizendo que as pessoas são jogadas lá, maniatadas de pés e mãos, e diz que lá elas vão ranger os dentes, vão gemer, ranger os dentes. Diz assim Jesus: onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Jesus descreve isso contando, por exemplo, uma parábola, que é a parábola do rico e do Lázaro. Você deve se lembrar bem. Se não, você pode abrir as escrituras aqui e ver. Capítulo 16 de Lucas, começa assim, no verso 19. Havia certo homem rico, que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo, chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele. E desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. Até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer um mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos,
levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse, o rico lá no inferno clamou e disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. Além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, quer dizer, a Bíblia, né? Ouçam-nos, que eles ouçam a Bíblia. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Jesus contou isso. Se não existisse inferno, se inferno significa sepultura, então, como fazer com estas palavras que falam de tormentos, de angústia, que falam de que há um abismo que separa um lugar ou outro, um não pode passar para lá, para cá? Jesus está falando, então, efetivamente do inferno. Portanto, uma dívida eterna, que a alma vai pagar. Ainda voltando à questão de Adão peca e eu pago o pato, deixa eu me fazer uma pergunta. Você tem sobre você, lhe condenando, só o pecado de Adão? Ou você, por você mesmo, tem pecado contra Deus todos os dias, quebrando a lei de Deus como Adão quebrou, ofendendo a Deus com seus pecados, com sua soberba, com seu egoísmo? Qual é o tempo que você dá para Deus? Qual é o interesse que você dá para Deus? Você vive para você mesmo? Você não vive para Deus. Meus irmãos, eu já tenho falado aqui e vou voltar a mostrar o que é que Jesus vê dentro do seu coração. Em Marcos, no capítulo 7, a partir do verso de número 21, nós temos aqui Jesus, o Senhor da glória, Deus encarnado, aquele que conhece todas as coisas. Ele diz assim: porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos esses males vêm de dentro e contaminam o homem. Você viu? Esta é a radiografia do meu coração e do seu, sem tirar nem pôr, do menor ao maior. É uma criancinha tão bonitinha, parecendo inocente, não é? No colo. A justiça de Adão, o pecado, toda a miséria do pecado está dentro do coração. É por isso que o salmista diz: em pecado me concebeu a minha mãe. Eu nasci na iniquidade. Assim,
Todos estamos contaminados. Você perceba que Jesus não diz assim, do coração de alguns homens. Não, ele diz do coração do homem. Assim, todos. Eu estou falando aqui, as crianças estão me ouvindo? Não é, Débora? Com soninho ali, está me ouvindo. Os meninos estão aqui me ouvindo. É para vocês. Vocês nasceram contaminados. Toda essa miséria está dentro do coração de vocês. O pecado está aí, o pecado está aí, o pecado está em vocês. Portanto, a condenação está também sobre vocês, por causa do pecado. Não só o pecado de Adão, mas o pecado que vocês já começaram a fazer. Já viu a birra de uma criança? Estutiça. Pecado. Já está lá. E assim, durante a vida, vamos acumulando pecados e pecados, desobediência contra Deus, e a montanha vai aumentando, a dívida vai aumentando, de todos esses pecados que cometemos todos os dias contra Deus. Mas o que eu queria nessa noite dizer é agora anunciar uma boa notícia. É bem apropriado que o evangelho no grego significa boas novas. Evangelion é boa notícia. Qual é a boa notícia? Que Deus quis salvar pecadores. Deus não quis destruir, não, pecadores todos, não. Ele quis salvar. Ele quis salvar pecadores, ele quis salvar um povo. Existe uma salvação que Deus proporcionou. Agora, saiba que essa salvação não vem do homem, que o homem se arruinou. Ele pecou e se comprometeu totalmente com o pecado e se tornou incapaz de conseguir por si mesmo a salvação. Está anulada as obras. Não tem como o homem fazer alguma obra que seja aceitável por Deus a seu favor. Não existe. A Bíblia diz assim, preste atenção nesse versículo: todos somos como o imundo. Todos somos como o imundo. Pense numa pessoa coberta de lama da cabeça aos pés. Não tem parte alguma nele isenta de contaminação e de pecado. Todos somos como o imundo. Isaías usa a figura de feridas não exprimidas. Todos somos como o imundo. Agora, pense numa pessoa lameada. Eu sempre gosto de usar esse exemplo, porque eu acho tão simples, mas eficaz. Uma folha de papel ofício, bem branquinha, está aqui. E a pessoa toda lameada tem que pegar esta folha de papel ofício sem contaminar. É o homem tentando fazer uma boa obra para Deus. Não tem. Qualquer forma em que ele for pegar esse papel, ele contamina. É assim o homem tentando fazer alguma obra para se justificar diante de Deus. Qualquer obra que ele tenta fazer será contaminada com seus pecados. É por isso que a Bíblia, a palavra de Deus, diz que as nossas obras são como trapos de imundícia para Deus. Porque estamos contaminados com o pecado e Deus não pode aceitar. A solução de Deus foi enviar alguém sem pecado, sem lama alguma, sem nenhuma contaminação, sem pecado algum, puro, homem, verdadeiramente homem, de carne e sangue, e ao mesmo tempo divino, puro, sem pecado, para realizar uma obra em favor de outros homens. E esta pessoa é o Senhor Jesus Cristo, o Filho do Deus bendito, segunda pessoa da Trindade, Deus mesmo, um com o Pai,
em glória e majestade, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas humilhou-se, despiu-se da sua glória, da sua majestade, e se vestiu da nossa roupagem humilde, se fez homem, aqui, como você e eu, contudo sem pecado, puro, santo. E ele então viveu durante 33 anos aqui, em absoluta e perfeita obediência ao Pai, à lei de Deus. Nunca pecou, nem em pensamento, palavras, ações, de forma alguma, jamais houve qualquer réstia de pecado. Absolutamente puro e santo. Obedeceu à lei em tudo, para nos conceder a bênção de obedecer à lei perfeitamente. Eu nunca obedeceria à lei, nunca obedeci, não consigo obedecer, você também não, mas porque ele obedeceu em nosso lugar, você, para Deus, se crer em Cristo, obedeceu à lei perfeitamente, e para Deus é alguém que nunca desobedeceu à lei, porque Cristo obedeceu em nosso lugar. Mas ele não só obedeceu à lei, ele também se dispôs a pagar o nosso débito, a culpa que nós tínhamos, enorme, terrível, ameaçadora do inferno. Aí está a parte mais difícil, mais dura. Ele voluntariamente se entregou. Não foi fácil. Houve um momento em que ele teve que orar dizendo: Senhor, se é possível, passa de mim este cálice sem que eu beba. 3 vezes ele pediu isso a Deus, o Pai. 3 vezes. Mas o Pai apontou-lhe a cruz. Não havia outra forma. Ninguém poderia suportar a cruz. Só ele. Em nosso lugar. E então ele foi, voluntariamente. Ele disse: ninguém tira a minha vida, eu a dou espontaneamente. Houve certo momento, quando ele foi preso no jardim, que o traidor deu beijo e o saudou. Ele disse: com um beijo traz, amigo, aqui vens. Com um beijo traz o Filho do Homem. Então, as soldados vieram e o prenderam e o amarraram, e um dos discípulos tirou a espada e cortou a orelha do servo do sumo sacerdote. E o Senhor disse: não, o Senhor disse: não faça isso. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Mandou que guardasse a espada, tomou a orelha, colocou no lugar. Ele disse assim, essas palavras: eu não poderia chamar 12 legiões de anjos para me livrar aqui. Poderia. Mas como as Escrituras se cumpririam? Ele poderia chamar 12 legiões de anjos, cavaleiros de fogo, para dizimar os seus algozes. De repente, o que era a insignificância do exército inteiro de Roma contra as hostes celestiais do Senhor dos Exércitos? Mas ele disse: como se cumpririam as Escrituras? Era necessário que ele fizesse isso. E então ele se entregou. Ele diz: ninguém tira a minha vida, eu a dou espontaneamente. E foi assim que Cristo foi para a cruz, nos substituindo pecadores, e realizando a obra eficaz, poderosa, que expia a nossa culpa, que paga o preço da nossa dívida, com seu sangue divino que ele derramou. Então Deus colocou sobre ele a iniquidade e o pecado de nós todos.
E ele, durante 3 horas de grande angústia, sofreu todas as consequências e horrores da condenação, do pecado e do inferno, ali mesmo na cruz. E então entregou o Espírito. Ele disse: está consumado. A palavra no grego é tetelestai. Tetelestai. Tetelestai significa totalmente pago. Eu acho que já tive a oportunidade de falar sobre essa palavra no grego, que é encontrada, por exemplo, no meio jurídico de Roma, daquela época, quando alguém iria visitar um preso lá nas prisões de Roma, poderia encontrar um escrito de dívida. Era um documentozinho afixado na cela, tinha o nome do preso e descrito todos os pecados, todos os crimes que ele tinha feito. Hoje, se você for visitar alguma cela, algum presídio, você tem que perguntar: o que você fez? Pode esperar, ele vai dizer: não fiz nada não. Aqui foi uma injustiça e tal. Ele não vai esconder. Mas lá em Roma não, lá no Império Romano, você lia o que ele tinha feito. Aí então, quando ele cumpria o tempo, ele levava aquele mesmo escrito de dívida, o meirinho, e lá ele então pegava a pena com tinta e escrevia: tetelestai, totalmente pago. Ele então dobrava aquilo e levava: estou livre, cumpri, está totalmente pago. Cristo então disse: tetelestai, está pago, totalmente paga. A dívida foi paga. Ele fez a obra pura e santa que Deus aceitou. Porque ao 3º dia ele ressuscitou dos mortos, diz a Bíblia, segundo as Escrituras, para a nossa justificação. Foi aceito. Por isso, certa vez perguntaram ao Senhor Jesus: o que devemos fazer? Qual é a obra que devemos fazer para sermos salvos? Jesus diz: a obra que vocês devem fazer é crer naquele que Deus, o Pai, enviou. Crer em mim, porque eu vou fazer a obra que de fato será aceitável para a salvação. Concluindo, meus irmãos, no pacto da graça, Cristo é o último Adão que Deus enviou para representar o seu povo e realizar o teste em favor deles para a salvação. Assim como Adão foi o nosso representante para a nossa ruína e perdição e falhou no teste e pecou, agora temos um último Adão, que é Cristo, que veio para se submeter a esse pacto das obras. E realmente ele se submeteu. Ele obedeceu a lei em tudo. Ele foi tentado pelo diabo como Adão foi tentado. E ele rechaçou Satanás. Ele não deu trela. Está escrito, está escrito, está escrito. Retira-te, Satanás. E ele venceu o inimigo com suas tentações de ardis, tendo sido tentado de toda sorte. Não é só essa que está descrita, não. Toda sorte de tentação. Ele venceu todas. Passou, portanto, no teste, na prova do pacto das obras e ainda pagou a nossa dívida, a nossa culpa na cruz, morrendo em nosso lugar. Assim, meus irmãos, o pacto da graça que Deus fez com seu Filho é em favor deste povo, que haveria de crer nele, Cristo, de todo o coração. O que eu quero aqui nesta noite
firmar bem, esse dia do Senhor especial em que nós saímos da nossa exposição sequenciada, é que, primeiro, os que estão aqui nos visitando e que não têm a Cristo Jesus ainda como seu único e suficiente Salvador, que ainda não foram alcançados pela graça de Deus, portanto estão perdidos, sem Deus no mundo, sem esperança. Ou que você possa compreender que lhe está sendo oferecida pela graça e misericórdia de Deus a salvação. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Não quereis vir após mim para terdes vida? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o anúncio do Evangelho. Hoje, se ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixa o ímpio o seu caminho, o injusto os seus pensamentos, e converta-se ao Senhor, que terá compaixão e muito perdoará. Oh, que anúncio de graça! Livre oferta do Evangelho que Deus faz. Arrependei-vos, foi a pregação de João Batista e do próprio Senhor Jesus, e crede no Evangelho. Este é o anúncio de graça que Deus está fazendo. Lembre-se, você está tendo esta oportunidade. Deus lhe trouxe aqui para ouvir isso. De graça está sendo oferecida a você a oferta do Evangelho, da salvação da sua alma, pela fé em Cristo Jesus. Não rejeite. Hoje, se ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração. Venha a Cristo, renda-se a Ele, busque-o enquanto se pode achar. A segunda coisa é sobre aqueles que já tiveram uma experiência com Cristo, que já professaram a sua fé no Senhor Jesus Cristo com arrependimento, seu coração, entraram em pacto com Ele e se uniram à igreja. Eu quero lembrar a você que você precisa confirmar a sua eleição. Como é que confirmamos a nossa eleição? Confirmamos a nossa eleição com 3 coisas que eu já tive a oportunidade de falar aqui, mas vou repetir. Conforme está em 1 Tessalonicenses, o capítulo de número 1. Eu só vou mencionar, eu não vou expor, nós já estamos concluindo esta é a nossa pregação do Evangelho. E diz assim: damos graças a Deus, versículo 2, 1 Tessalonicenses 1, 2, damos graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, primeiro, da operosidade da vossa fé, segundo, da abnegação do vosso amor, terceiro, da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, irmãos amados, de Deus a vossa eleição. Quer dizer que o apóstolo Paulo reconhece que aqueles irmãos tessalonicenses eram eleitos, estavam debaixo do pacto da graça, foi por eles que Cristo morreu. Ele reconhece a eleição deles por 3 evidências. Primeiro, operosidade da vossa fé. Não é uma fé de boca para fora, não, de mera profissão. É uma fé viva, operosa. É uma fé que se demonstra com frutos, obras. Ninguém faz obras para ser salvo, mas alguém salvo que tem a fé vai fazer obras, vai ter misericórdia, vai ajudar, vai se envolver.
e principalmente na obra do Senhor. Se envolver no serviço e no programa da igreja. Operosidade da vossa fé. Segundo, a abnegação do vosso amor. Abnegação aqui significa renúncia, sofrimento. O caminho é estreito. Então, tem que haver renúncia. Seguir a Cristo envolve renúncia, abnegação e amor. Então, tem os cultos durante a semana, os trabalhos da igreja. A pessoa, estou cansado e tal, ou resolve fazer outra coisa. Que é isso? Onde está a abnegação? O dia do Senhor é o dia que exige renúncia. Esse não é nosso, é de Deus. E é você se envolver também no trabalho de visitação, de obra de caridade. Enfim, abnegação é renúncia. Amor abnegado pelo Senhor, pela igreja. E por último, esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Eu já tive a oportunidade de dizer que isso significa desapego ao mundo aqui, desejo dos céus. Alguém que vive pensando nos céus. Alguém que não entesoura aqui, mas entesoura nos céus. Alguém que pode estar e tem que estar trabalhando e recebendo dinheiro e até prosperando, mas o seu coração não está aqui. O seu coração está nos céus. E ele então vai glorificar a Deus no seu trabalho e com o seu dinheiro. É diferente. Os puritanos diziam: os que mais pensavam nos céus, os que mais pensam nos céus, são os que mais fazem aqui na terra. Então, não prejudica nada você pensar nos céus e ter esperança na vinda do Senhor Jesus Cristo. Pelo contrário, faz com que você seja mais frutífero, glorificando a Deus, enquanto você está aqui, no seu trabalho, com o seu dinheiro, para a glória de Deus. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e o pacto das obras, pacto da redenção ou da graça em Cristo Jesus, seja bem compreendido e você possa entender que não há salvação em nenhum outro. Porque ninguém morreu na cruz. Maomé é a mesma coisa. Alá, Confúcio, Buda. Não. Nenhum desses fez a obra do pacto das obras por você. Nenhum desses. Só Cristo. Nenhum desses morreu na cruz por você. Só Cristo. Nenhum desses ressuscitou dos mortos. Só Cristo. Por isso, o apóstolo Pedro diz: não há salvação em nenhum outro, porque em cima dos céus e embaixo na terra não existe nenhum outro nome pelo qual importa que sejamos salvos. Que Deus nos abençoe e tenha misericórdia de nós. Amém. Vamos ficar em pé. Eu quero pedir ao presbítero, Dr. Jorginho, que faça uma oração a Deus, agradecendo ao Senhor pela sua palavra bendita, pela pregação, que ela aplique pelo Espírito Santo nos corações e consagre também dízimos e ofertas que voluntariamente seu povo trouxe ao gasofilácio. Oremos. Nosso bom e eterno Deus, glorificamos o teu santo nome por nos conceder a vida, nos conceder a tranquilidade, a paz, nos conceder o sustento, nos conceder esse dia, Senhor, que liberados dos nossos afazeres normais, temos tempo, temos dedicação de estarmos em tua casa de oração para ouvirmos a tua voz através da pregação da palavra, estarmos junto com os irmãos te dando louvores e orando e buscando a tua face. Bendizemos, Senhor, porque a tua boa mão nos concedeu esse dia de descanso para o corpo e para o alimento de nossa alma. Te agradecemos também, Senhor, pela boa palavra
que ouvimos desde a manhã, se completando agora à noite, e que aprove a Ti estabelecer um pacto e de nos conceder vida, nos conceder a vida eterna, que embora nosso primeiro pai tenha falhado no paraíso, Tu providenciaste um concerto mais perfeito, mais benéfico para nós todos, nos concedendo o Teu Filho, que no tempo que aprove a Ti, cumpriu a justiça, morreu na cruz, ressuscitou dos mortos e está lá gloriosamente e majestosamente reinando sobre nós. Agradecemos porque nos mostraste isso de maneira muito clara, de modo que pudemos enxergar tanto a nossa deficiência como a suficiência de nosso Salvador em nos representar, em nos suprir, em nos saciar aquilo que carecemos, que é a Tua salvação, já que somos homens maus, somos indispostos a fazer o que é justo e não conseguimos operar nada que seja agradável a Ti se não for retificado pelo Espírito de nosso Salvador. Confiamos nele e pedimos que use de misericórdia para conosco e para com todos os que estão aqui, para que recebam nos seus corações a bênção que Cristo pode nos conceder, de nos salvar e de nos dar aquela justiça que nos falta para que estejamos diante do Pai de modo agradável, santos e puros para fazer Sua vontade. Sim. Te pedimos isso para com os nossos filhos, para com os nossos parentes, com os nossos amigos, para com os irmãos que estão aqui presentes, aqueles que nos visitam. E Te agradecemos também por nos conceder o sustento, sustentar a Tua igreja, mover os corações daqueles que são membros da Tua igreja e que contribuem para as necessidades da igreja, trazendo suas ofertas e seus dízimos. Te pedimos misericórdia e paz e a Tua bênção e Te agradecemos pela Tua orientação que nos deste esta noite e neste dia. Por Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Que a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo, o último Adão, nosso Salvador, que nos representou para a vida, o amor insondável e imerecido de Deus, nosso muito bondoso e eterno Pai, que condescendente firmou este pacto de graça e de salvação com seu Filho em favor do seu povo. Graça, portanto, o amor e a comunhão do Espírito Santo de Deus, seu poder sobre nossas vidas, sejam derramados hoje para sempre. Amém.